Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação didática. O nosso tema de hoje é simplesmente fascinante, perfeito para dar aquele gás nos estudos de química da reta final do ensino médio. A gente vai explorar o incrível mundo das transformações de energia. Sabe, é como se fosse um universo paralelo, onde cada reação química conta uma história completamente invisível, de movimento, de calor e de criação. Vamos nessa? Vamos imaginar a seguinte cena de laboratório. A gente pega uns cristais de ureia, mistura em água líquida e, do nada, a temperatura do recipiente despenca incríveis 30 graus Celsius. É uma queda muito brusca. Mas espera aí, para onde foi esse calor todo de forma tão rápida? Como é que as reações químicas conseguem gerenciar essa energia térmica? Bom, é exatamente esse o grande mistério que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro de hoje está super direto. A gente vai passar pela introdução à termoquímica, mergulhar no conceito de entalpia, comparar as reações endotérmicas com as exotérmicas, decifrar a famosa lei de Hess e, por fim, entender os impactos ambientais da energia. Então, ponto número 1, a introdução à termoquímica. A termoquímica, que também é chamada de termodinâmica química, é basicamente o ramo que estuda as transformações de energia dentro das reações. Ela olha bem de perto para as trocas de calor entre o sistema, que é onde a reação acontece, e o ambiente que está em volta dele. Essa ciência que mostra para a gente como a energia segue à risca as leis da termodinâmica. Seguindo em frente, tópico 2, o conceito de entalpia. Aqui a gente entra no grande segredo numérico da coisa toda. A variação de entalpia, que é esse famoso ΔH, é a nossa métrica oficial para medir a energia térmica. E tem um detalhe muito legal aí. Ela é o que a gente chama de função de estado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a energia não está nem aí para a jornada, ela só liga para o destino final. Não importa o caminho maluco que os reagentes façam, a variação total depende só do começo e do fim. Ah, e ela também é uma propriedade extensiva, viu? Ou seja, se a gente aumenta a quantidade de matéria na reação, o calor envolvido aumenta exatamente na mesma proporção. Chegamos ao nosso terceiro ponto: reações endotérmicas versus exotérmicas. O segredo aqui é ficar de olho para onde o calor está indo. Os processos exotérmicos são aqueles que jogam o calor para fora, direto para o ambiente. Como o sistema perde energia, o nosso ΔH fica negativo. A queima do carvão mineral é o exemplo perfeito disso. Por outro lado, as reações endotérmicas precisam absorver calor para acontecer. E como elas ganham energia, o ΔH é positivo. E lembra daquele mistério da ureia que resfriou a água no começo da nossa análise? Pois é, aquilo é um processo super endotérmico. Ele literalmente rouba o calor da água para conseguir dissolver. As mudanças físicas de estado ilustram isso de um jeito muito visual. Pensando no aquecimento de uma substância, para derreter o gelo na fusão e depois evaporar a água na vaporização, o sistema precisa engolir muito calor. Isso é ganho de energia, um processo puramente endotérmico. Agora, o caminho inverso conta uma história totalmente oposta. Para condensar e depois solidificar, a matéria precisa se resfriar, ou seja, ela joga aquele calor excedente para fora. Perda de energia, processo exotérmico. Simples assim. Agora o quarto ponto da nossa agenda, a famosíssima lei de Hess. Voltando um pouco no tempo, lá em 1840, um médico e químico russo descobriu algo genial. Ele criou a lei de Hess, que basicamente provou com a matemática que, se uma reação química acontece em várias etapas, a energia total, o tal do ΔH, vai ser sempre a soma das energias de cada uma dessas etapas separadas. É a prova cabal, sem tirar nem pôr, de que a entalpia realmente funciona como uma função de estado. Fica mais fácil entender pensando num trajeto de viagem. Se a gente vai do ponto A direto para o ponto B, ocorre um gasto com uma quantidade de energia que podemos chamar de ΔH1. Mas e se fizermos um desvio e passar antes por uma etapa intermediária C para depois ir para o destino B? Acredite se quiser, o custo total de energia desse desvio vai ser rigorosamente o mesmo da viagem direta. Na termodinâmica não existe atalho secreto. O balanço energético entre o início e o fim é matematicamente protegido. Para visualizar melhor, vamos pensar em degraus. Na sublimação, quando uma substância pula do estado sólido direto para o gasoso de uma vez só, a energia total gasta nesse pulo enorme é exatamente igual à soma dos dois pulinhos menores. Passar de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso. A matemática não falha nunca. A entalpia de fusão mais a de vaporização sempre vai resultar no valor exato da entalpia de sublimação.
E por que isso é um verdadeiro divisor de águas na química? Porque a lei de Hess permite calcular a energia de reações que seriam explosivas ou perigosas demais para testar na vida real. É só seguir uma receita de 3 passos. Primeiro, a gente pega aquela reação perigosa e complexa e quebra em várias etapas menores que já conhecemos. Segundo passo, a gente soma as variações de entalpia de cada etapa. Ah, e um truque importante. Se precisarmos inverter a reação no papel, o sinal do ΔH também inverte, tá? E pronto, o terceiro passo já revela o valor total exato. Tudo isso calculadinho, sem explodir nenhuma bancada. E para fechar nossa pauta, chegamos ao tópico 5, os impactos ambientais da energia. É muito impressionante pensar que existe uma ligação direta entre as fórmulas dos livros de química e o mundo real em que a gente vive, né? Toda e qualquer transformação energética traz consequências gigantescas que podem afetar ecossistemas inteiros. Elas mexem com cadeias alimentares e com a dinâmica global de sobrevivência, e grande parte de tudo isso é moldado de forma intensa pelas escolhas humanas e pelos processos industriais em larga escala. Levando tudo isso para a prática, a situação é bem clara. Do lado exotérmico, a nossa matriz no mundo de hoje ainda depende demais da combustão de fósseis. Isso libera muita energia, sim, mas também joga um absurdo de gases de efeito estufa na atmosfera. Já do lado endotérmico, a gente tem maravilhas como a fotossíntese natural, que limpa o ar e reequilibra o sistema. Mas não se engane. Vários processos industriais precisam de um calor endotérmico tão forte que acabam brigando a queima de combustíveis poluentes para gerar essa energia inicial. No fim das contas, a termoquímica aplicada cobra um pedágio altíssimo do nosso planeta, independentemente da direção do ΔH. Certo, e para a gente fixar bem o conteúdo, vamos para o grande resumo da ópera. Primeiro, a termoquímica foca de forma exclusiva nas trocas de calor. Segundo, a entalpia é a nossa medida de energia total e é sempre uma inviolável função de estado. Terceiro, o processo exotérmico joga calor para fora com ΔH negativo, enquanto o endotérmico absorve o calor com ΔH positivo. Quarto ponto, a lei de Hess é a nossa ferramenta de ouro para somar etapas virtuais e domar cálculos supercomplexos. E por último, todas essas trocas de energia invisíveis moldam profundamente o meio ambiente. E para encerrar, fica aqui uma reflexão importantíssima para a gente levar adiante. Já que toda transformação de energia esbarra nos nossos ecossistemas, como é que esse conhecimento todo de termoquímica pode ajudar na nossa transição urgente para fontes de energia sustentáveis? Pensem que as exatas mesmas leis da termodinâmica que roubam o calor daquele frasco de ureia no laboratório também estão por trás do aquecimento dos oceanos. Quando a gente domina os cálculos de entalpia, abre-se uma porta imensa para projetar as tecnologias limpas de amanhã. Entender o calor é, no fundo, aprender a proteger o equilíbrio da própria vida. A gente vai ficando por aqui em mais essa explicação didática. A matemática invisível vai continuar moldando a natureza à nossa volta, então, até a próxima!